Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz da Assembleia de Deus Novo Tempo e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e acione o sininho, porque assim todas as vezes que eu lançar um vídeo, você será automaticamente notificado. Hoje nós vamos estar estudando a revista do segundo trimestre de 2024. É essa aqui que nós vamos estudar nesse segundo trimestre. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, ao qual o seu comentarista é o pastor Osiel Gomes. Então nós vamos para a lição de número 1. O início da caminhada. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Então veja, quando nós nascemos para ser cidadão dessa terra. Mas quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos cidadãos do céu. E antes de Cristo ser o nosso Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor. E por que eu estou assim colocando dessa forma? Porque se eu o tenho como Senhor, eu me coloco na posição de servo. E o servo não faz coisa alguma a não ser obedecer o seu Senhor. Muitas pessoas querem Jesus somente como Salvador. Mas entenda uma coisa, Jesus ele só é Salvador de quem primeiro ele for Senhor. Tópico de número 1, a caminhada com Cristo. Subtópico 1, compreendendo os dois caminhos. Então veja que nós temos dupla natureza. A natureza humana, que é essa que nós recebemos quando nascemos. Nós somos seres tricotômicos também, porque nós nascemos e somos ali seres tricotômicos. E o que é ser tricotômico? É ser feito de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, é isso aqui, é a nossa matéria. A alma, ela é o centro das emoções. E o espírito é o centro das adorações a Deus. Então, é o Espírito que nos leva a adorarmos ao nosso Deus. E temos agora também a vida com Cristo. E o que é essa vida com Cristo? É quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Não quer dizer, irmãos, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, não quer dizer que nós não teremos mais problemas. Aceitar Jesus como Salvador não quer dizer que todos os nossos problemas irão acabar. Pelo contrário, olha o que Jesus disse. Eu disse essas coisas para que em mim vós tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Está em João capítulo 16, versículo 33. Por quê? Porque muitas pessoas acham que quando aceita Cristo, a vida vira um mar de rosa, vira uma maravilha, que não vai ter mais problemas, não vai ficar mais doente, e não é nada disso. Pelo contrário, quando nós aceitamos a Cristo, os problemas vêm. Por que os problemas vêm? Porque, como a palavra de Deus fala, que esse mundo ele jaz no maligno. E quando você aceita Jesus, você se torna inimigo desse mundo. Então é natural que esse mundo venha te perseguir. E esse mundo que eu estou falando é o mundo espiritual. Nós teremos, tá? Depois que aceitarmos a Cristo, nós teremos os problemas que qualquer pessoa tem. Tanto nós que aceitamos a Cristo, como aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Nós vamos ter desemprego como qualquer pessoa, nós vamos ter doenças, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter perdas.
Só que a grande diferença para quem tem Cristo como seu Senhor e Salvador e para aquele que não tem, é que sempre teremos conosco o Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar, para nos consolar, fortalecer e nos dar esperança de dias melhores. E o mais importante de tudo é que, quando recebemos Cristo na nossa vida, nos tornamos filhos de Deus. Subtópico 2. Os 3 companheiros da nossa caminhada. Olha o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muitas pessoas dizem por aí que todos nós somos filhos de Deus. É uma frase muito comum de nós escutarmos as pessoas falando, não é verdade? As pessoas falam, não, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Só que não é bem assim que a Bíblia diz. Só é filho de Deus quem aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida são feituras, são criaturas de Deus, ou seja, foram feitas por Deus. Mas se ainda não aceitaram a Cristo, não são filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando têm como Pai, eles têm tudo aquilo que Deus pode lhes proporcionar. O Senhor Jesus nos guarda do mal e nos direciona contra o pecado. Por isso, uma vez que nos concede vitória contra o pecado. E nada melhor do que termos alguém para nos auxiliar, como não sabemos fazer algo. E esse é um dos papéis do Espírito Santo, no sentido espiritual. É o Espírito Santo, depois que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, é o Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e ele nos auxilia, ele nos guia, ele nos dá direção, ele nos ajuda a tomarmos decisões que muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Então, quando nós estamos perdidos, não sabemos que decisão tomar, que caminho tomar, é o Espírito Santo que vem, nos auxilia, nos orienta e também nos guia em todas as nossas dúvidas. E é também o nosso consolador, quando estamos entristecidos por algo dessa vida. Então veja que coisa maravilhosa é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem e nos proporciona tudo isso que eu acabei de falar. E o mais importante, tendo Cristo como Senhor e Salvador, nós temos o maior presente que podemos receber, que é a nossa salvação. Tópico de número 2. O novo nascimento. O subtópico primeiro diz assim: por que precisamos do novo nascimento? Nós precisamos do novo nascimento porque Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dá a resposta. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, uma vez que nós pecamos, o pecado fez separação entre nós e Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus através do pecado de Adão e Eva. Então nós ficamos ali separados da glória, da amizade, da filiação com Deus, nosso Pai. E é por isso que nós precisamos de um novo nascimento. E como é esse novo nascimento? É aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E a partir do momento que aceitamos Cristo como Salvador, começa também o processo de regeneração. Jesus começa a nos mudar de dentro para fora. E o que é isso que Jesus muda de dentro para fora em nós? É o nosso caráter. E não é questão só de aparência, porque muitas pessoas vivem de aparência,
mas o caráter não condiz com aquilo que eles demonstram. Então, o caráter que Jesus nos muda, que o Evangelho transforma em nós, não é um evangelho de aparência, e sim uma mudança de essência. O Evangelho muda a nossa essência. E como a nossa essência está dentro de nós, quando ela é mudada, as pessoas vão perceber essa mudança. Por quê? Uma vez que o nosso caráter ele é mudado, as obras da luz passam a ser perceptível a todos. Como diz a palavra do Senhor, aquele que roubava não rouba mais. Então, se a pessoa mentia, se a pessoa roubava, se a pessoa cometia coisas que desagradam ao Senhor, a partir desse momento que ele aceita Cristo de coração, o Espírito Santo vem e nos transforma de dentro para fora. Então, quando nós somos transformados de dentro para fora, o nosso caráter, que é a nossa essência interior, ele vai aparecer. E as pessoas vão ver e vão perceber que houve uma mudança tremenda na nossa vida. O subtópico de número 2. A religião não faz nascer de novo. Podemos ver um grande mestre da religião judaica, chamado Nicodemos. E aqui nós estamos falando da religião judaica. E ela não salva. Por quê? Ela só mostra a lei. E a lei também não salva. O que salva é a graça. É o que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom que o Senhor nos dá. Não é nós. Não são as coisas que nós fazemos para sermos salvos. Nós fazemos as coisas boas porque já somos salvos. E não para a salvação, porque a salvação é só Cristo que pode nos dar. A religião judaica falava de Deus e até mesmo mostrava Deus para as pessoas. Só que quando Deus ele se manifestou para Nicodemos, na pessoa de Cristo, Nicodemos mostrou que não conhecia a graça do Senhor, porque ele só estava enraizado na ideia do Deus da tradição do judaísmo. Por isso, a religião só servia para mostrar o que estava certo e o que estava errado, mas ela não pode salvar. A salvação é somente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico de número 3. O novo nascimento e seu processo. Jesus ele cumpriu toda a lei para nos dar exemplo, para nos mostrar que ele é superior à lei. Veja bem, se porventura Jesus viesse ao mundo e fizesse todos os milagres, mas não cumprisse a lei, aparentemente a lei seria maior que ele. E assim as pessoas não aceitariam a Cristo, mas aceitariam a lei. E porque Jesus foi incapaz de cumprir a lei, então se Jesus não tivesse cumprido a lei, se Jesus tivesse sido incapaz de cumprir a lei, as pessoas, para que aceitar Jesus? Aceitariam a lei, porque a lei iria se mostrar maior do que Cristo. E é por isso que é importante nós entendermos que Jesus cumpriu toda a lei. Só Jesus foi o único capaz de cumprir toda a lei e assim mostrar que ele é superior e muito maior do que a lei. E alguém até pode perguntar: se Jesus cumpriu toda a lei, por que ele não se casou? A resposta é simples: porque casamento não é lei, casamento é uma opção.
Ninguém é obrigado a casar. A pessoa vai optar em casar ou ficar solteiro, tá? Então, casamento não é lei, é uma opção. Tópico de número 3. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Subtópico 1. O Novo Testamento. Muitas vezes, a pessoa que faz uma caminhada cristã sem ler a palavra, ela acha que está conseguindo fazer essa caminhada. Eu digo para você, isso é impossível. É impossível uma pessoa fazer uma caminhada cristã sem ler a palavra de Deus. E é claro, abrindo aqui uma exceção, né? Abrindo aqui um parênteses, é claro que existem pessoas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola e assim não aprenderam a ler e a escrever. Mas se essa mesma pessoa for uma frequentadora assídua de uma escola bíblica dominical, de cultos de ensino, é claro que essa pessoa não vai conseguir ler a palavra, porque ela não sabe ler nem escrever. Mas se ela está na escola bíblica dominical, se ela frequenta os cultos de ensino, ela vai sim estar ouvindo e era como se ela estivesse lendo, porque ela vai estar ouvindo e vai estar guardando em seu coração aquilo que está entrando em seus ouvidos. E é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E como nós iremos seguir a regra se não lermos a regra, que é a palavra de Deus? E como iremos ter fé na palavra se não lermos a palavra? O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu não leio a palavra, como que eu vou ter fé? E se eu não tenho fé, como que eu vou persistir na caminhada cristã? E mais, a palavra de Deus, ela contém regra, fé e prática. Se eu não leio a palavra de Deus, como que eu vou praticar se eu não sei o que é? Então é por isso que eu digo, é impossível a pessoa que não lê a palavra, a pessoa que não frequenta uma escola bíblica dominical, uma pessoa que não frequenta um culto de ensino, falar que está fazendo uma caminhada cristã. Subtópico de número 2. O tema principal do Novo Testamento. Jesus, irmãos, ele está presente na Bíblia desde Gênesis ao Apocalipse. Mas é no Novo Testamento que ele se apresenta como tema central, através do seu nascimento, milagres, morte e ressurreição. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Cristo. E por mais esse motivo, que Cristo é o tema principal do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento era sombra daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Então, muitas coisas no Antigo Testamento apontavam para Cristo no Novo Testamento. E por esse motivo, Cristo ele é o tema principal do Novo Testamento. Subtópico de número 3. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Para nós cristãos, o Novo Testamento traz diversas importâncias. E vamos aqui destacar algumas. O Novo Testamento traz para nós a revelação da pessoa de Jesus. O Novo Testamento apresenta Jesus como Salvador da humanidade. E tem outro. O Novo Testamento
fundamenta também a nossa fé cristã, para permanecermos firmes em Jesus, depois desse novo nascimento. E tem outro. O Novo Testamento vai nos guiar na vida cristã, nessa caminhada com Cristo. Número 4. O Novo Testamento demonstra a promessa cumprida do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. E essa promessa nos leva a uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. E o quinto, o Novo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo, é relevante. O Novo Testamento aponta para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Espero que essa aula tenha edificado a sua fé, que você tenha aprendido com ela. E eu te espero na lição de número 2, querendo Deus.